Você já se sentiu sufocado pela ansiedade? Já perdeu noites de sono porque não sabia como iria resolver um problema? A boa notícia que eu quero trazer para você é que a Bíblia nos ensina como trocar a ansiedade pela paz de Deus. Se você busca ter mais intimidade com o Espírito Santo, se você quer fortalecer sua vida espiritual e unir a sua voz em oração junto com outras milhares de vozes, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Minuto com Deus. Aqui todos os dias nós refletimos na palavra do Senhor, para que a gente encontre direção, esperança e fortalecimento espiritual. Hoje eu vou falar sobre como você pode experimentar essa verdadeira paz que vem de Deus, mesmo em meio às lutas. O texto que nós vamos ler está em Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Essa passagem, escrita pelo apóstolo Paulo, nos ensina muitas coisas, mas eu vou falar de 4 aspectos. Primeiro, como manter a alegria em meio às adversidades. Segundo, como a gentileza se torna o nosso maior testemunho diante do mundo. Terceiro, como nós podemos vencer a ansiedade pela oração e pela gratidão. E por último, como a paz de Deus protege, guarda o nosso coração e a nossa mente. Antes da gente continuar, se essa mensagem falar ao seu coração, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê o like no vídeo, porque assim você vai receber diariamente uma palavra de fé e esperança. Isso vai ajudar muito a sua vida espiritual e você vai ter todos os dias um conteúdo que alimenta a sua alma e renova a sua confiança em Deus. Primeiro, eu quero falar da alegria. Não da alegria como consequência de uma vida farta, uma vida cheia de bênçãos, mas da alegria como uma escolha em meio às adversidades. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, "Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se." É preciso que você entenda uma coisa. Paulo estava preso nesse momento. Ele estava aguardando o seu julgamento. Mas mesmo assim, ele incentiva a igreja de Filipos a se alegrar. Sabe, irmãos, isso aqui nos ensina que a alegria em Cristo não depende das circunstâncias, mas da nossa posição nele. Jesus mesmo disse em João capítulo 16 que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. A alegria no Senhor é uma decisão diária que nos fortalece contra as tempestades da vida. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso, eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu recebo a paz de Cristo. Você pode colocar isso aqui com convicção. Eu recebo a paz de Cristo. Porque a paz de Deus está disponível para você, hoje mesmo. Não importa como esteja a sua vida. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que, independentemente das circunstâncias, a maneira como nós tratamos as pessoas vai servir como testemunho diante do mundo. No verso 5, Paulo fala o seguinte: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A palavra amabilidade pode ser traduzida como brandura, gentileza ou moderação. Em um mundo marcado pela violência verbal, pela intolerância, quem é seguidor de Jesus é chamado para refletir a mansidão de Cristo. Em Mateus capítulo 5, verso 16,
Jesus diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O testemunho da nossa vida, a maneira como a gente se comporta, fala muito mais alto do que qualquer pregação. A terceira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que a ansiedade pode ser vencida pela oração e pela gratidão. Olha só, eu não estou aqui invalidando ou menosprezando a ajuda profissional, ok? Tem situações específicas em que a ansiedade, a depressão e outras doenças da mente precisam de acompanhamento médico ou psicológico, ok? Mas no verso 6, Paulo escreveu assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo não está negando que nós passamos por preocupações, mas ele está mostrando o caminho para lidar com elas. Oração, mais súplica, mais gratidão. Oração fala de um relacionamento contínuo com Deus, um relacionamento diário. Súplicas significa colocar diante dele as nossas necessidades específicas. E a ação de graças é reconhecer o que ele já fez na nossa vida e crer que o Senhor continua cuidando de nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, essa ideia é reforçada. Pedro escreveu o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus multiplique poderosamente na sua vida. Amém? E para terminar, o texto fala da paz de Deus como proteção do coração e da mente. Está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz mencionada aqui não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. É uma paz que não se explica, mas que se experimenta. Ela guarda o coração, ou seja, as nossas emoções, nossos sentimentos, mas ela também guarda a nossa mente, os nossos pensamentos. Enquanto o mundo busca paz nas circunstâncias, na ausência total de problemas, nós encontramos paz na pessoa de Jesus Cristo. Se você quer viver isso, se você deseja experimentar essa paz aí no seu interior, não basta só ouvir uma mensagem e achar que está tudo resolvido. É preciso se render a Jesus diariamente, sabe? Apresentar a Ele as suas preocupações, se derramar diante dele, confiar no cuidado do Pai. Tire um tempo do seu dia para falar com Deus, para se abrir com Ele. Torne conhecido do Senhor as suas petições, aquilo que você tem buscado. Ele já sabe, sim, de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca. Faça isso. E aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar a conquistar essa paz, esse equilíbrio que vem de Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se você tem algum pedido específico de oração, escreva ele aqui nos comentários. Salmos 34 diz que o Senhor ouve os justos quando clamam por socorro. Ele os livra de todas as suas angústias. Então, eu te convido a se juntar a nós nessa grande corrente de oração e de fé. Vamos falar com o Pai nesse momento.
Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos com todo o nosso coração pela Tua palavra. Palavra que hoje nos lembrou da importância de nos alegrarmos em Ti, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes somos dominados pela ansiedade. Mas agora queremos colocar diante de Ti todos os nossos pedidos, todas as nossas preocupações. Pai amado e querido, visita cada pessoa que está acompanhando essa mensagem. Tira do coração dela o peso da ansiedade, o medo do amanhã, a insegurança que ela tem sentido em relação ao futuro. Enche ela com a Tua paz, essa paz que a mente humana não consegue compreender. Senhor meu Deus, guarda o coração e a mente de cada pessoa que for alcançada por essa mensagem. Que cada um possa experimentar essa paz que vem de Ti, essa paz sobrenatural, que não depende das circunstâncias, mas da presença do Senhor em nossas vidas. Eu quero pedir a Deus por aqueles que estão enfrentando enfermidades, para que, segundo a Tua vontade, recebam a cura em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias que estão vivendo em crise nesse momento, pedindo ao Senhor que haja reconciliação, amor e perdão. Ó Deus, para aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra as portas de emprego. Dê provisão a essa família, dê sustento a essa casa, dê sabedoria para que esse irmão e essa irmã administrem bem os recursos que o Senhor já tem concedido. Eu quero apresentar diante de Ti cada nome que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu peço que o Senhor toque em cada situação específica que foi mencionada aqui. Ó Deus, opera um milagre, conceda a cura, seja a cura física, espiritual ou emocional. Nos dê a Tua libertação e que hoje haja salvação nessa casa. Ó Deus, e que em meio aos nossos problemas, às nossas angústias, ainda que o Senhor não responda a todos os pedidos de forma imediata como nós gostaríamos, que nós possamos sempre nos alegrar no Senhor. Porque nós temos a plena convicção de que o Teu cuidado sobre as nossas vidas é real e é constante. Cremos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós. Que pela fé o Senhor derrame sobre nós paz, esperança e renovo. Derrame, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua provisão sobre cada pessoa que foi alcançada por essa oração. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém e amém. Receba a paz de Deus no seu coração, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Seja inundado com a presença do Espírito Santo. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer a diferença na vida delas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, na versão A Mensagem, diz assim: Não permitam que esta situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar
e levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que vou tomar. Tomé disse então: Senhor, não temos ideia de para onde o Senhor vai. Por que pensa que sabemos o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Você já sentiu alguma vez o coração apertado, a mente confusa e uma inquietação em relação ao futuro? Em momentos assim, a angústia pode nos dominar. E aí nós começamos a buscar por respostas, por um caminho, por uma verdade que nos traga paz. Foi exatamente essa a situação dos discípulos de Jesus naquela noite, há mais de 2000 anos. Eles haviam acabado de ouvir palavras muito difíceis. Uma traição iria acontecer e Jesus falou que ia para um lugar onde eles não poderiam ir. Imagine o sentimento dos discípulos, irmãos. A tristeza e a esperança frustrada por causa de um reino terreno que eles estavam esperando. É nesse cenário de um mau pressentimento que Jesus pronuncia algumas das palavras mais confortadoras e profundas de toda a Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Hoje eu quero mergulhar junto com você nas verdades que Jesus nos revelou aqui nessa passagem, focando principalmente em uma declaração que ecoa até hoje através dos séculos e que nos dá direção, nos dá sentido e esperança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que a gente compreenda a grandeza da sua revelação. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Irmãos, quando Jesus falou essas palavras, ele estava prestes a ser entregue aos principais sacerdotes. Depois, ele seria julgado, torturado, morto e sepultado. Aquela era a sua última mensagem aos discípulos. Uma tentativa de preparar o coração deles para o que iria acontecer. A angústia era tanta que no capítulo 13, no capítulo anterior a esse, Pedro, que era um líder entre os apóstolos, prometeu que daria a vida por Jesus. Mas Jesus disse que Pedro o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Com certeza, a confusão, a insegurança e a angústia invadiram os corações dos discípulos. A esperança deles se baseava na ideia de que Jesus era o Messias, alguém que iria instalar um reino glorioso ali mesmo, libertando Israel do domínio de Roma. Mas agora, Jesus falava em ir embora, e aquilo frustrava todas as suas expectativas. E diante daquele grupo tão perturbado, a primeira coisa que Jesus fez foi acalmá-los. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem aflitos, não fiquem perturbados, não fiquem angustiados. E em seguida ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Quando Jesus faz isso, ele se coloca no mesmo nível de Deus, porque ele era Deus. Jesus então oferece 4 razões poderosas para que eles não ficassem perturbados. Primeira razão: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós não devemos imaginar o céu como se fosse um condomínio de apartamentos ou uma mansão cheia de quartos, onde cada um vai ter o seu espaço. Essa é uma figura de linguagem para dizer que
há um lugar amplo e suficiente para todos os discípulos de Jesus na presença de Deus. A casa do Pai é a presença do Todo-Poderoso, o lugar para onde Jesus estava indo depois da sua morte. Segunda razão, vou preparar-vos lugar. Essa passagem aqui muitas vezes é interpretada de maneira errada, como se Jesus tivesse ido para o céu para construir um lugar físico para nós. Mas a casa do Pai está pronta desde a fundação do mundo. Essa preparação a que Jesus se refere é a sua morte e ressurreição. Através do seu sacrifício, ele abriu o caminho. Ele nos deu livre acesso a Deus. O acesso à casa do Pai estava fechado por causa dos nossos pecados. E ele, Jesus, através da sua morte e ressurreição, abriu esse caminho para que nós pudéssemos entrar por ele. Terceira razão, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus faz uma promessa clara de que ele vai voltar. Embora ele tenha voltado na ressurreição e enviado o Espírito Santo, com essas palavras aqui, ele está se referindo à sua segunda vinda, que vai ser gloriosa e pública, quando finalmente ele virá para ficar com a gente para sempre. E a quarta razão, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A promessa final e a mais reconfortante é a de que nós estaremos com ele por toda a eternidade. Aquelas palavras foram o consolo para os corações angustiados dos discípulos, e elas também hoje se tornam o nosso maior consolo. Sabe, irmãos, essa é a maneira pela qual Deus consola seus filhos. Ele nos aponta para uma realidade futura e definitiva. O nosso consolo é escatológico, ou seja, ele está no futuro que nos aguarda. Embora a gente já possa experimentar essa plenitude nos dias de hoje. Isso nos ensina a viver como peregrinos nesse mundo, sem nos encantarmos demais com as coisas passageiras daqui, como os bens materiais, as propriedades, a fama, o sucesso, o reconhecimento, os títulos ou qualquer outra realização pessoal. Nenhuma riqueza ou nenhuma pessoa nesse mundo pode satisfazer plenamente o nosso coração. Somente a realidade final e eterna que Deus nos reservou em Cristo é que pode fazer isso. Jesus assume que os discípulos sabiam o caminho para onde ele ia. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Afinal, aqueles homens estavam com ele há mais de 3 anos, ouvindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna. Mas Tomé, com toda a sua franqueza, revela a ignorância deles. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Essa pergunta mostra que os discípulos ainda não haviam compreendido que Jesus era o próprio Deus Filho, que veio nos reconciliar com o Pai. Eles ainda estavam esperando um Messias, um que fosse um libertador político que iria estabelecer um reino aqui na terra. Jesus então responde a Tomé e a todos nós com uma das declarações mais importantes de toda a Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único acesso à casa do Pai. Não é uma doutrina, uma filosofia, uma ideologia, não é um conjunto de rituais, mas uma pessoa. Através da sua morte e ressurreição, ele abriu o reino de Deus para nós. Jesus também é a revelação final e completa de Deus.
As palavras que ele falou não vieram dele mesmo, mas do Pai que o enviou. E nele não há engano. E Jesus é a vida, ou seja, ele oferece vida espiritual e eterna a um mundo perdido e em trevas. Essa vida só é encontrada por meio dele. Eu sei que existem muitas religiões, eu respeito todas elas, cada uma com seus rituais, seus ensinamentos, seus valores. Tem muitos líderes, muitas ideias, mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A salvação foi conquistada por Ele e está disponível para mim e para você. Basta que a gente creia, reconheçamos os nossos pecados e confessemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus nos convida a crer nele, a crer que Ele está no Pai e o Pai nele, com base em suas palavras e suas obras. As suas palavras não vieram dele, mas vieram do Pai. E as suas obras, que incluem seus milagres, sim, mas também a sua compaixão, sua obediência, a sua vida sem pecado, a maneira como ele tratou a todos, tudo isso mostrava quem ele era e o que ele veio fazer da parte de Deus. Que essa palavra, que essa mensagem alcance o seu coração hoje. Que ela traga alívio a esse coração aflito e que você receba o consolo de Deus. Não se turbe o seu coração. Não fique desanimado, desesperado. Esse mundo aqui é passageiro, irmãos. Deus ainda vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Num mundo que prega muitos caminhos, Jesus é muito claro quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega até Deus a não ser por Ele. Não há salvação fora do conhecimento de Cristo. Nós não precisamos de anjos, de vozes do céu ou de arrepios para crer em Deus. A revelação final e suficiente do Senhor está em Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras. Se você quer conhecer mais de Deus, leia a Bíblia. Deus fala com a gente através da sua palavra. Amém? A minha oração é para que hoje seja criado dentro de você um desejo sincero de viver uma vida cristã séria. Não uma vida de fachada, mas uma vida com compromisso e fé no Cristo ressurreto. Que nós possamos fazer as obras dele nesse mundo até o dia em que ele venha nos buscar para a casa do Pai. Que os nossos corações não se turbem, não sejam dominados pela tristeza ou pela ansiedade, mas se encham de esperança e de propósito em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, coloque o nome dessa pessoa aqui, alguém por quem você está intercedendo. Se tem alguma situação que tem te provocado essa tristeza, que tem deixado o seu coração num estado de aflição, coloque ela aqui para a gente orar por você. Amém? E declare pela fé o seguinte: Jesus Cristo é o caminho. Apenas isso. Jesus Cristo é o caminho. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela revelação que o Teu Espírito nos concede enquanto lemos as Escrituras. Nós reconhecemos e declaramos pela fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus, nós te agradecemos pelo Teu consolo e pela esperança que nós encontramos aqui no Evangelho. Reconhecemos que muitas vezes
os nossos corações se turbam. Ó Deus, o nosso coração se enche de angústia e perplexidade diante dos desafios da vida, diante das incertezas, diante dos sofrimentos. Mas o Senhor nos convida a crer em Ti da mesma forma que cremos no Pai. Nos ajuda, ó Deus, a depositar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, sabendo que Tu és Deus e que nunca nos desampara. Obrigado, Pai, porque na Tua casa há muitas moradas e cremos que Jesus foi preparar um lugar para nós através da Sua morte e ressurreição. Que essa verdade nos encha de paz, de consolo e de esperança. Deus, nós te agradecemos pela promessa de que Jesus voltará para nos levar junto dele, para que onde ele estiver nós estejamos também. Que a expectativa da segunda vinda de Cristo encha o nosso coração de alegria e nos ajude a viver como peregrinos nesse mundo, com os olhos fixos na realidade eterna que nos aguarda. Nos perdoa, Senhor, pela nossa lentidão, muitas vezes, em compreender quem o Senhor é. Assim como os discípulos te perguntaram no caminho, nos ajuda a não buscar sinais e prodígios extravagantes, mas a conseguir perceber o Senhor enquanto lemos a Tua palavra, enquanto observamos a rotina da vida. Que a Bíblia seja a nossa fonte de verdade e direção. Que ela seja o lugar onde ouvimos a Tua voz de uma forma clara. Que os nossos corações, ó Deus, sejam movidos pela compaixão por aqueles que estão necessitados e pelo desejo de anunciar o Teu Evangelho. Nos ajuda a sermos instrumentos do Senhor, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Nos ajuda a alcançar mais vidas para o Teu reino. Que a nossa vida seja um testemunho vivo de que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Ó Deus, eu oro para que essa palavra não volte vazia, mas para que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Usa, Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem como um instrumento para a Tua glória. Contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Dê paz àqueles que estão aflitos. Dê provisão àquele que está necessitado. Abre as portas, Pai, para essa irmã, para esse irmão. Restaura essa família. Restaura esse casamento que está em crise. Cura essa pessoa que tem lutado contra essa enfermidade. Visita aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nesse momento se submetendo a um processo de quimioterapia. Que esse remédio seja eficaz. Que essa doença, ó Deus, seja sarada para a glória do Teu nome. Prepara essa equipe médica para essa cirurgia. Coloca habilidade e destreza nas mãos desse médico, desse anestesista, dessas pessoas que fazem parte dessa equipe que está nesse plantão agora desse hospital. Usa a vida deles, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, mande ela para os seus contatos. Só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos e para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem dias que a nossa mente parece estar no limite. Basta uma palavra torta, uma situação inesperada ou uma lembrança ruim e tudo desmorona por dentro. Às vezes a gente até finge que está bem por fora, mas por dentro está um caos. E isso cansa. Cansa viver com a cabeça cheia, com o coração apertado, tentando parecer forte, quando na verdade o que a gente mais queria era descansar de tudo isso. E se eu te dissesse que você pode aprender a ter uma mente mais forte, mesmo nos dias mais difíceis? O Senhor não nos chamou para vivermos vencidos por pensamentos negativos, preocupações exageradas ou lembranças que nos paralisam. Ele nos convida a sermos fortalecidos nele, renovando a nossa mente todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu já peço que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas eu quero começar orando pela sua vida. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma manhã. Nós te agradecemos por mais esse novo dia, Pai. Agradecemos porque a Tua palavra está disponível para nós e ela nos fortalece. A Tua presença nos renova. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor abençoe o dia dela. Que o Senhor derrame sobre ela uma paz que fortalece a mente e que firma o espírito. Que toda ansiedade, todo medo, todo pensamento de derrota sejam substituídos pela fé, pela sabedoria e pela coragem. Assim como Davi escreveu no Salmo 51, cria dentro de nós um coração puro e nos dê uma mente, um espírito novo e firme. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Ter uma mente forte não significa nunca se abalar. Significa aprender a voltar ao centro quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. E o nosso centro precisa ser Cristo. Porque se a nossa mente estiver baseada apenas nas circunstâncias, ela vai desmoronar a cada vento contrário que nós enfrentarmos. Mas quando ela está firmada em Deus, ela encontra um lugar de estabilidade, mesmo nos dias de tempestade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, versículo 2, o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Olha só isso, irmãos. Deus transforma vidas a partir da mente. Ele começa renovando os nossos pensamentos, alinhando a nossa forma de enxergar as coisas com a forma como Ele vê. E essa é uma verdade teológica poderosa. O arrependimento verdadeiro, no grego, a palavra metanoia, não é apenas se sentir mal por aquilo que fez, mas é uma mudança de mente, uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida novamente. Então escreva aqui o seu pedido de oração. Minuto com Deus é um ministério independente. Por isso,
nós contamos com a sua ajuda para que essa mensagem alcance milhares de vidas. Eu já pedi para você dar o like aqui e se inscrever no canal, mas eu queria que você, se pudesse, fosse além. Para você nos apoiar, se torne membro do canal. Você estará ajudando esse ministério. Inclusive, os membros do canal assistiram esse vídeo antecipadamente. Os membros do canal recebem o vídeo no YouTube um dia antes dele ser postado. Já é uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua vida. Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Olha só, tem gente tentando vencer a ansiedade apenas com frases bonitas, tentando sair da tristeza com positividade vazia, tentando seguir em frente com uma mente bagunçada, cheia de mentira, cheia de culpa. Mas a verdadeira libertação vem quando você permite que Deus habite também nos seus pensamentos. Quando você entende que o campo de batalha é aqui dentro e que é aqui dentro também que o Espírito Santo quer habitar. Tem pensamentos que a gente carrega há tanto tempo que já viraram parte da nossa identidade. Coisas que disseram para você e você acreditou. Coisas que aconteceram e você permitiu que essas coisas definissem quem você é. Só que Deus não te chamou para viver com uma mente moldada pela dor, por um trauma ou por uma mentira. Ele quer te dar uma mente curada. Amém? Uma mente viva, uma mente firme. A palavra diz que nós devemos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa aceitar tudo o que se passa na sua cabeça. Não é porque veio um pensamento de medo que ele seja verdade. Não é porque você pensou em desistir que isso tem que se tornar uma decisão. Nem todo pensamento merece espaço. Nem todo pensamento precisa ser alimentado. A sua mente precisa ser guardada, protegida, porque é aqui que começa muita coisa. Olha só, antes do pecado acontecer, ele já foi planejado na mente. Antes de uma crise estourar, ela já vinha sendo alimentada no pensamento. Mas também é aqui na mente que nascem os recomeços. É aqui que Deus planta esperança. É aqui que a fé começa a crescer, que a cura começa. E se você está cansado, com a cabeça sobrecarregada, sentindo que não tem mais forças para manter a mente firme, respire fundo. Deus não te abandonou. Ele não te deixou. Ele continua trabalhando, mesmo nos momentos em que você acha que não vai mais aguentar. A força que você precisa não vem de você, ela vem dele. E se você sente que não está conseguindo sozinho, tudo bem. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria, de maturidade. Tem gente que acha que fé é resolver tudo sozinho com Deus. Mas fé também é reconhecer quando precisa de ajuda. Se for necessário, até buscar acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico. Isso não é pecado, sabia? Às vezes, a sua mente está tão cansada que você está precisando de um suporte profissional para voltar a funcionar com clareza. E não tem nada de errado nisso. Se você estiver se sentindo muito mal, com pensamentos perigosos, desesperado com pensamentos de morte, tem um serviço que é gratuito, que se chama Centro de Valorização da Vida. É o CVV.
Eles atendem 24 horas por dia pelo telefone 188, de forma sigilosa. Falar com alguém pode salvar sua vida. E Deus usa sim essas pessoas para trazer luz quando tudo parece escuro demais ao seu redor. Mas tem coisas que só você pode decidir. Você precisa parar de alimentar as trevas. Precisa parar de sustentar pensamentos que te colocam para baixo, hábitos que te afastam de Deus, desejos que parecem até inofensivos, mas que estão roubando a sua paz. Pecado não é só o que a gente faz, é também aquilo que nós alimentamos em silêncio. E muita gente está com a mente fraca porque tem dado comida para aquilo que enfraquece o espírito. Se você quer uma mente forte, viva na verdade, viva em verdade, traga a sua vida para a luz. Pare de sustentar mentiras sobre você mesmo, sobre o seu valor, sobre o seu passado. Pare de mentir para si mesmo, dizendo que está tudo bem quando não está. Deus não abençoa uma aparência. Deus trabalha na verdade. E viver em verdade é viver sem ter o que esconder, sem precisar fingir força onde há dor. Quando você vive assim, com sinceridade diante de Deus, você não tem o que temer. Não há o que esconder. E não há espaço para a culpa que te paralisa. Se você pode buscar ajuda de forma privada, procure um psicólogo, um profissional da área da saúde. Deus capacitou essas pessoas para cuidarem de vidas, para servirem à sociedade, para oferecerem suporte, onde às vezes a oração precisa ser acompanhada de um tratamento. Não é falta de fé, é sabedoria, é maturidade, é humildade diante de um Deus que age de muitas formas, inclusive através da ciência, do cuidado técnico, do acolhimento profissional. Sua mente não precisa caminhar sozinha com o peso de tudo. Existe apoio, existe tratamento e existe libertação. Porque Deus não quer só te consolar, Ele quer te restaurar. Ele quer te fazer levantar com os olhos mais claros, com a cabeça erguida, o coração mais limpo e a mente mais forte do que nunca. Só que para isso você precisa fazer escolhas. Escolha parar de alimentar aquilo que te enfraquece. Pare de sustentar desejos que te afastam de quem você nasceu para ser. Pare de dar palco para pensamentos que te puxam para baixo. Existe um tipo de força que só nasce quando a gente começa a cortar aquilo que nos drena. E sim, tem pensamentos que nos sugam, nos drenam, que nos sabotam. E tem desejos também que parecem agradáveis, mas que são venenosos. Escolha a verdade, mesmo que ela te confronte, mesmo que ela te obrigue a mudar. Porque é só quando você vive com transparência que você vai conseguir respirar com leveza. Quem vive escondendo algo, vive sempre com medo. E quem vive com medo nunca vive de forma intensa, nunca vive por inteiro. Mas quando a luz entra, quando a verdade domina, ela dissipa as trevas. Não há espaço mais para mentiras, nem aquelas que você mesmo acreditou por tanto tempo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, está escrito que o Espírito do Senhor viria sobre o ungido para anunciar libertação aos cativos, para dar vista aos cegos e consolar os que choram. Essa profecia foi feita séculos antes de Cristo. E quando Jesus um dia entrou na sinagoga, lá no livro de Lucas,
no capítulo 4, ele leu exatamente esse trecho e declarou: hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. Jesus estava dizendo: eu sou aquele que veio libertar mentes e corações aprisionados. E olha o que ele completa depois: eu vim para pôr em liberdade os que estão oprimidos. Essa opressão, muitas vezes, começa dentro da nossa mente. Começa no silêncio do pensamento, no desespero que ninguém vê. Jesus não prometeu apenas vida eterna. Ele prometeu liberdade, aqui, agora. Liberdade para pensar com clareza, para dormir em paz, para viver sem culpa. E essa liberdade não se compara à liberdade que o mundo nos oferece. Essa liberdade não se compra, ela se recebe. Você pode recebê-la quando abrir a mente e o coração para que o Senhor te transforme por dentro. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, pela fé, a seguinte expressão: eu recebo a liberdade em Cristo. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu recebo a liberdade em Cristo. Eu sei que você pode estar com a mente confusa, cheia de pensamentos pesados, de culpa, de memórias que ainda doem, mas Jesus é o cumprimento de uma promessa antiga. O Messias que traz o óleo da alegria em vez de pranto, que nos concede vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, que nos unge com beleza em vez de cinzas. Isso não é poesia, isso é realidade, é promessa cumprida. Isso é o que ele faz com quem se entrega de verdade. Sua mente pode estar cansada, mas o Espírito que habita em você é eterno. E se você permitir, ele renova tudo. Ele reorganiza o caos. Ele derrama esperança onde parecia seco. Ele traz firmeza onde só havia medo. Olha só, se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva aqui o seu pedido de oração. Eu quero orar por você. Se você quiser, escreva também o nome de alguém que está passando talvez por um momento difícil, especialmente se for alguém que está lutando com a própria mente, com a ansiedade, com o medo, com pensamentos confusos, pensamentos de morte. Nós vamos apresentar cada nome aqui diante de Deus. Vamos juntos orar uns pelos outros, clamar ao Senhor por libertação, por cura, por um descanso real. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Amém? Mesmo quando a sua mente te sabota, mesmo quando os seus pensamentos te arrastam para longe, Ele continua perto. Ele continua chamando você para perto dele. Não importa o quanto você tenha se afastado ou quantas vezes você tenha caído, Ele ainda te quer. E Ele ainda pode te renovar. E agora eu vou dizer algo que você deve guardar no seu coração. O mesmo Deus que criou o universo com uma palavra é o Deus que hoje quer restaurar a sua mente com a presença dele. Que a mesma voz que um dia disse assim: haja luz, seja também a voz que diga dentro de você agora: haja paz, haja cura, haja força. Fica firme, meu irmão, minha irmã. Deus está trabalhando dentro de você. Até quando você acha que nada está acontecendo,
Até quando você tem a impressão de que está tudo parado, Deus não está longe. Ele habita em você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, antes de qualquer coisa nós queremos te agradecer. Agradecer pela tua presença que não nos abandona, pela tua voz que sempre nos chama de volta. Agradecer porque o Senhor continua nos amando, mesmo quando a nossa mente está confusa, fraca ou cansada. Obrigado porque o Senhor não se impressiona com as nossas falhas, mas mesmo assim o Senhor escolhe nos renovar a cada dia. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa tudo que temos alimentado dentro de nós que não te agrada. Pensamentos impuros, mentiras que deixamos fazer morada na nossa mente, desejos que escolhemos nutrir, mesmo sabendo que eles nos afastam de ti. Nos perdoa quando tentamos parecer fortes por fora, mas por dentro estamos caindo aos pedaços. E mesmo assim, nós não corremos para os teus braços. Hoje nós queremos te pedir, fortalece a nossa mente, restaura o nosso interior, cria em nós um coração puro e um espírito firme. Apaga da nossa memória aquilo que nos fere, retira de nós as vozes que mentem sobre quem nós somos. Que o Espírito Santo tenha liberdade para reorganizar os nossos pensamentos, curar as nossas emoções e firmar os nossos passos. Que a verdade do Senhor entre onde antes havia confusão. Que a paz do Senhor habite onde antes só havia medo. Levanta, meu Pai, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora e que se sentem esgotados mentalmente e emocionalmente. Que eles entendam, que eles saibam que não estão sozinhos. Que eles sintam a tua mão segurando firme. Que eles recebam descanso, que eles consigam dormir em paz, acordar com leveza e viver com propósito. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra o desespero que não se explica. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando batalhas na mente e sente que não tem mais forças para continuar. Eu coloco diante de ti aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que não veem mais saída, que estão perdidos dentro de si mesmos. Que o teu Espírito traga luz, traga fôlego e direção. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas que estão dependendo de remédios. Ó Deus, que estão lutando contra vícios, que estão afundadas em distrações que só confundem ainda mais a sua mente. Eu quero orar por essa pessoa que tem vergonha de buscar ajuda. Essa pessoa que acha que vai ser julgada se precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um acompanhamento. Que o Senhor quebre essa mentalidade, esse preconceito. Que o Senhor use, ó Deus, cada profissional como um instrumento de cura e libertação. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada um deles com olhos de compaixão e atenda a cada pedido segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você porque ela falou muito comigo, falou muito ao meu coração. Não guarde só para você isso. Aquilo que é bom para nós deve ser repartido com os outros. Clica aqui no botão compartilhar
selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o nosso coração aberto, sedentos da Tua palavra, famintos da Tua presença. Tu és o Deus que conhece as nossas necessidades, antes mesmo que nós as expressemos. O Senhor é aquele que olha para a multidão com compaixão. Um Deus que não ignora as nossas dores e que se importa com cada detalhe da nossa vida. Ó Deus, assim como naquele dia, quando Jesus viu a multidão e não apenas curou os enfermos, mas também multiplicou os pães e peixes para saciar a fome do povo, nós também cremos no Teu poder e na Tua provisão. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra. Alimenta a nossa alma com o pão vivo que desceu do céu. Que cada palavra ministrada aqui hoje seja como alimento espiritual, fortalecendo a nossa fé, trazendo ânimo aos que estiverem cansados e direção para aqueles que se encontram aflitos. Tira de nós, Pai, toda distração, toda incredulidade, todo medo, toda ansiedade. Que nós possamos estar como aquelas pessoas que se assentaram naquele campo verde, apenas esperando que o Senhor fizesse o milagre. E nós cremos que o Senhor ainda é o Deus dos milagres. O Senhor ainda é capaz de pegar o pouco que temos, como aqueles 5 pães e 2 peixes, e fazer algo grandioso, algo que alcance e que abençoe muitas pessoas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade aqui no nosso meio. Toma esse tempo em Tuas mãos e usa essa palavra para glorificar o nome de Jesus e para transformar vidas. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Esse é o 5º vídeo de uma série de mensagens chamada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no final do vídeo, na tela final do vídeo, um link para você acessar a playlist completa. E aí você pode assistir aos outros vídeos. E eu convido você também a dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, se você é novo por aqui. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens diariamente. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal. Inclusive você que é membro está assistindo a esse vídeo antes dos outros, antes das demais pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e também tem uma playlist exclusiva de vídeos
para os membros do canal aqui no YouTube. Amém? Você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida poderosamente. Que Deus te abençoe e que nunca falte na sua vida. Amém? O texto que eu quero ler hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Antes da leitura, apenas mais um aviso. Para você que é membro do canal, eu disponibilizei aqui na aba Comunidade um link para você acessar gratuitamente o livro Recomece a Viver. Então você que é membro do canal, você pode acessar aqui no YouTube, vai na aba Comunidade, clica no link que está lá e você pode baixar o livro Recomece a Viver no seu celular, no seu tablet, no seu computador e levar a palavra de Deus por onde você for. Você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu deixei esse link para você aqui na descrição do vídeo. É só você clicar e acessar e seguir os passos e ter acesso a 365 mensagens que vão abençoar a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21 está escrito: Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Quantas vezes nós olhamos para os nossos recursos, para as nossas forças, para o nosso tempo e dizemos: é insuficiente. Os discípulos de Jesus fizeram o mesmo. Diante de uma multidão faminta, eles disseram a Jesus: Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo que era pouco aos olhos humanos se tornou suficiente nas mãos de Jesus. Talvez hoje você esteja se sentindo sobrecarregado, limitado, impotente diante de uma necessidade enorme, diante de um obstáculo, um problema. Essa mensagem é para te lembrar que não é sobre aquilo que você tem, mas sobre o que Jesus pode fazer com o que você entrega a Ele. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva junto com o seu pedido a seguinte afirmação de fé: Deus cuida de mim. Amém? Escreva isso aqui agora. Deus cuida de mim. Irmãos, nos tempos de Jesus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, era muito comum que grandes grupos
seguissem rabinos em busca de ensino, de cura e direção. Alimentar uma multidão em um local deserto era logisticamente impossível. A expectativa dos discípulos era de dispersar o povo e não de alimentá-los. O gesto de Jesus de tomar os pães, olhar para o céu e dar graças remete aos gestos litúrgicos das refeições judaicas. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele se conecta com a tradição do maná no deserto. Lembra que o povo teve fome e Deus mandou o maná do céu? Esse milagre da multiplicação antecipa a instituição da ceia do Senhor. Mais do que alimentar aquelas pessoas, Jesus se revela a elas como o pão da vida, como está escrito em João capítulo 6, verso 35. Uma coisa interessante, esse milagre é o único, além do milagre da ressurreição de Jesus, que está registrado nos 4 evangelhos. E isso mostra para nós a importância teológica que ele tem. Jesus não apenas supre necessidades físicas, ele revela sua identidade messiânica como o sustentador do povo de Deus. O gesto de agradecer antes da multiplicação nos ensina muito. Jesus demonstra confiança antecipada na proteção divina, na provisão divina, aliás. Os 12 cestos cheios são um símbolo do cuidado de Deus com cada uma das tribos de Israel, revelando que a graça de Deus é abundante e é inclusiva. Mas eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 lições que esse milagre aqui nos ensina. Primeiro, Jesus se importa com as suas necessidades. Antes mesmo de alguém pedir comida, Jesus já sabia da fome da multidão. Ele conhece suas carências físicas, emocionais e espirituais. Segunda lição, o milagre começa com aquilo que você tem. Os 5 pães e os 2 peixes não foram ignorados. Deus nunca despreza o pouco que é entregue a Ele com fé. Terceira lição, a gratidão antecede a multiplicação. Receba isso no seu coração. A gratidão antecede a multiplicação. Jesus agradeceu a Deus antes do milagre acontecer. A gratidão prepara o terreno para o milagre. E a quarta e última lição. Com Jesus, o suficiente se torna abundante. Todas aquelas pessoas comeram e ainda sobrou. Quando Jesus está no centro, não vai faltar, vai transbordar. Amém? A matemática do céu não é divisão, é multiplicação. Quando nós entregamos com fé, o Senhor multiplica com graça. Quando nós entregamos com fé, Deus multiplica com graça. Amém? O que você tem em suas mãos hoje? Por menor que possa parecer, por mais insignificante que possa parecer aquilo que você tem, entregue isso a Jesus. Ele é especialista em fazer do pouco uma fonte inesgotável. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que vêm aqui todos os dias orar pelos filhos, orar pela família. Se existe alguma situação que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz,
Escreva ela aqui nos comentários, ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Vamos orar a Ele nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tu és o Deus que provê, o Deus que se importa, o Deus que multiplica. Nós te pedimos pela fé que o Senhor receba aquilo que temos em nossas mãos. Os nossos recursos limitados, a nossa força pequena, as nossas orações muitas vezes tímidas, a nossa fé, ó Deus, que muitas vezes é como um grão de mostarda, pequena. Sabemos que nas Tuas mãos o pouco se transforma em muito. O Senhor conhece cada necessidade aqui representada. Tem famílias, ó Deus, lutando com a escassez. Tem pais e mães preocupados aqui com o sustento da sua casa, dos filhos. Tem jovens que estão desanimados com a sua vida espiritual. Tem pessoas aqui cujos corações estão cansados. E tem pessoas com a fé enfraquecida. Multiplica, Senhor. Multiplica a fé. Multiplica a esperança, o amor, a provisão, os recursos. Que cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra experimente a Tua graça sobrenatural e perceba que contigo nunca falta, sempre sobra. Que o Teu nome seja glorificado em cada milagre, ó Deus, de provisão que for realizado na vida de cada pessoa. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários. Que o Senhor providencie a cura, a provisão, a restauração. Que o Senhor renove a fé. Que o Senhor dê força para que essa pessoa continue lutando, continue perseverando. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Nós entregamos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos. E é no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba essa verdade no seu espírito. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse nele. Ele há de suprir todas as suas necessidades físicas, espirituais, sentimentais, emocionais. Não importa. Você serve a um Deus de milagres. Amém? Essa palavra te abençoou? O Espírito Santo falou com você hoje? Então, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para todas aquelas pessoas que você ama. A palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu espero você aqui amanhã para que a gente possa dar sequência a essa série de mensagens, os 7 grandes milagres da Bíblia. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Deus vai te proteger. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, em nome de Jesus. Hoje eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas muito poderosa. Quem descansa em Deus não precisa ter medo do que vem pela frente. Se você puder, escreva aqui nos comentários: eu escolho descansar. Amém? Se você realmente escolhe descansar no esconderijo do Altíssimo, saiba que é nesse lugar que Deus te vê, que Deus te guarda e que Ele estará com você, hoje, amanhã e sempre.
E por que eu estou pedindo para você escrever aqui? Eu escolho descansar. É porque tem pessoas que não conseguem descansar. Elas até acreditam em Deus, elas oram, elas dizem que entregaram os seus problemas, a sua vida nas mãos de Deus, mas não descansam. Orar é uma coisa, descansar em Deus é outra. Você precisa orar, mas você precisa descansar em Deus. Isso fala de confiança, fala de fé, fala de esperança. Amém? Hoje eu quero meditar junto com você no Salmo 91. Eu quero ler o Salmo 91, fazer uma breve reflexão e depois orar pela sua vida. Por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva isso que eu disse. Eu escolho descansar. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e é uma alegria ter você aqui junto comigo. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é uma ação simples, mas muito importante para a manutenção desse canal. Aproveite que você vai dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Ou você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 91, a partir do versículo 1, diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Meu querido irmão, minha querida irmã, cada palavra desse salmo foi declarada sobre a sua vida. Agora, respire fundo, porque o mundo lá fora pode estar caótico,
Mas quem está debaixo das asas de Deus encontra descanso até no meio da guerra. Você não precisa de provas, você só precisa crer. Crer que Deus já está agindo. Crer que, mesmo que você não veja agora, o livramento está a caminho. Crer que aquilo que parecia impossível já começou a ser desenhado nos bastidores celestiais. É por isso que hoje eu te convido a descansar, a parar de querer lutar com as suas próprias forças, a parar de tentar controlar aquilo que só Deus tem o controle. Descansa, entrega, confia, porque o Altíssimo está cuidando de tudo. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Sabe, irmãos, tem dias que a gente acorda cansado, antes mesmo de levantar da cama. Você já sentiu assim? E não é o corpo, é a mente. É a preocupação com muitas coisas. Preocupação com as dívidas, insegurança no trabalho, medo do que pode acontecer com a família. Eu sei que tem gente ouvindo essa mensagem agora e tentando manter a calma, mas por dentro já está quase que enlouquecendo. E é nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser só um texto bonito e se transforma em palavras de esperança para nós, em um abrigo. Porque quando tudo parece demais, você tem para onde correr. Você não está sozinho, sozinha. Você não precisa vencer tudo com as próprias mãos. Deus é escudo, é abrigo, é socorro. Tem livramentos que você nem vai ver. Tem luta que vai terminar antes mesmo de começar. Tem armadilha que o inimigo está preparando e Deus vai destruir antes de você saber que ela existia. E mesmo que o mal tente se aproximar, ele não vai encontrar brecha onde existe oração, onde existe fé. Ele não vai vencer onde Deus já decretou vitória. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, pela fé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por todas as áreas da sua vida. Escreva aqui nos comentários aquilo que tem te afligido. Escreva pela fé aquela situação que tem sido o motivo da sua dor, da sua tristeza, da sua falta de paz. Coloque aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, se o Espírito Santo trouxe à sua memória alguma pessoa, coloque o nome dela aqui. Seu filho, sua filha, alguém da sua família que está passando por um momento difícil, alguém que está enfermo, escreva aqui porque a oração tem poder. Não é a minha oração, a oração feita em nome de Jesus, por aqueles que creem nele, essa oração tem poder. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por mais um dia, por mais uma chance. Quantas vezes, Senhor, o dia começou pesado, difícil, e mesmo assim o Senhor nos sustentou. Quantas vezes pensamos em parar, mas o Senhor nos ergueu com a tua mão forte. Te agradecemos por cada livramento que o Senhor nos concede, até aqueles que nós nem percebemos. Por todas as vezes que o inimigo tentou e não conseguiu, porque o Senhor estava à nossa frente, nos guardando. Queremos te pedir perdão também, Senhor. Perdão por todas as vezes que deixamos que a ansiedade nos dominasse.
pelas vezes que reclamamos mais do que oramos, por cada momento em que achamos que estávamos sozinhos, quando na verdade o Senhor estava conosco o tempo todo. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, conscientes e inconscientes. Lava, limpa e nos renova. Nos dê um coração mais confiante, mais obediente e mais dependente da Tua presença. Hoje, Deus, nós lemos aqui a Tua palavra. Ouvimos o Salmo 91 e declaramos pela fé: o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso escudo. Por isso, meu Deus, agora com toda a fé que temos, colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo essa palavra agora, por essa mente que está cansada, sobrecarregada. Eu oro por esse coração que está cheio de preocupações, de dúvidas, de incertezas. Conceda a Tua paz. Traz descanso, alívio. Que o Teu Espírito Santo agora envolva essa pessoa onde ela estiver. Que ela sinta o Teu toque, a Tua presença, o Teu cuidado. Que ela perceba que não está sozinha, que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero orar, Senhor, por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquele que está com o exame nas mãos, com medo do diagnóstico. Eu oro por aqueles que estão no leito dos hospitais, esperando por uma cirurgia, por uma vaga, por uma resposta. Toca, Senhor, com o Teu poder de cura. Tu és Jeová Rafá, o Deus que sara, que restaura, que faz o impossível. Visita, ó Pai, cada célula, cada órgão, cada tecido desse corpo e conceda a saúde. Eu oro por aqueles que enfrentam nesse momento crises emocionais, ansiedade, angústia, síndrome do pânico, depressão ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pessoas que não têm conseguido dormir, que não têm tido paz nem para respirar. Acalma essa mente, Senhor. Silencia os pensamentos destrutivos. Restaura o ânimo, a esperança, a alegria de viver. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada causa, cada clamor silencioso. Atende, ó Pai, segundo a Tua vontade. Faça com que o Teu nome seja glorificado em cada resposta. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras. Ó Deus, abre as portas para que ela tenha um trabalho, uma ocupação. Ó Deus, contempla essa pessoa que trabalha com vendas para que ela consiga cumprir a sua meta nesse mês de maio. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor toque nas finanças desse irmão e dessa irmã. Visita essa família em cada uma das suas necessidades. Eu quero orar por todas as pessoas que têm causas na justiça, que estão com algum benefício travado, aposentadorias que ainda não saíram, dinheiro que está retido em algum lugar e que precisa chegar até essa pessoa. Destrava, Senhor. Faça com que os documentos andem, que as portas se abram, que aquilo que está parado volte a se mover. Eu quero orar por projetos que ainda não saíram do papel, por sonhos que foram engavetados por causa do medo, do cansaço, pela falta de recursos. Renova a visão, traz clareza, manda as pessoas certas, prepara os caminhos. Deus amado, Deus querido, cobre essa casa
com o teu sangue. Cobre essa família com o teu amor. Livra de toda inveja, de toda seta maligna, de todo ataque do inimigo, de toda palavra de maldição. Que essa pessoa que está me ouvindo continue andando firme nos teus caminhos. Que tudo aquilo que parecia confuso na vida dela se organize. Que o impossível se torne possível. Que as tuas promessas se cumpram na vida dela, Pai. E que ela possa ver o teu cuidado, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia manifestadas na sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé as promessas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Não desista. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama.